Bem-vindas ao podcast A Jornada Feminina. Sou Berenice, fisioterapeuta pélvica, especialista em uroginecologia e sexualidade humana, mãe do Bruno e da Ana Júlia e trabalho com saúde feminina. Ao longo da minha vida, fui vendo a jornada feminina como um espaço de integração, evolução e também de muitas faces. E é por isso que a gente vem hoje falar sobre adolescência, porque vejo a adolescência uma fase muito importante e para nós mães, principalmente. Então, a jornada feminina nesse momento, ela está focada em mães de adolescentes. Estamos aqui com a doutora Catarina Marques, bem-vinda, ela que é ebiatra, psicóloga e... fiquei nervosa. Respira. Bem-vinda, Catarina. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, trouxesse o teu servir, um pouquinho de você. Obrigada, Berenice. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom, né, conversar sobre adolescência. Sim. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa fase da vida que às vezes é um pouco, as pessoas têm um pouco de preconceito com relação à adolescência, né? E quando chamam os adolescentes de aborrecentes, é uma coisa que eu sempre peço para que eles não façam isso, porque rotula, engessa, né? E a adolescência pode ser uma fase muito bonita, né? De muita potência, de muita criatividade. Então, acho que a gente precisa olhar por esse ângulo também. Então, Berenice, meu nome é Catarina Costa Marques, eu sou médica pediatra, especialista em adolescência e sou psicóloga também, então trabalho com psicoterapia de adolescentes e faço também um trabalho de orientação de pais, né? Grupos de mães, enfim, tudo voltado à adolescência. Eu fiquei bem curiosa, né, em saber dessa tua formação. A gente até estava conversando antes. Pediatra, se especializou em adolescentes e depois partiu também para psicologia e hoje atua, né, mais voltada para psicoterapia nessa área. O que aconteceu? Assim, qual foi a virada de chave? Qual a necessidade? Tem alguma história por trás disso? Tem uma história, né? Eu sempre tive muito interesse, muito mais pelas questões psicológicas, psiquiátricas, do que pelas questões físicas. Então, eu entrei na medicina já pensando em fazer psiquiatria. No final das contas, por motivos pessoais, familiares, eu não podia sair de Florianópolis, acabei fazendo a residência de pediatria, trabalhei 15 anos como pediatra e comecei a perceber que eu gostava de atender muito mais os mais velhos, né? Não os bebezinhos, né? A questão da puericultura. E eu tinha um enorme prazer em atender adolescentes. E aí eu fiz essa especialização na PUC do Paraná, e comecei a focar o meu trabalho para adolescentes. E aí eu percebi também que, além das questões físicas, eu precisava ter mais conhecimento sobre as questões psicológicas da adolescência, que muitas vezes não são vistas, né? Então, hoje, eu faço meu trabalho no meu consultório particular aqui em Florianópolis, aqui no centro, onde eu atendo adolescentes de uma forma integral, né? Então, a gente trabalha com psicoterapia e orientação dos pais. A gente observa que durante a puberdade tem esse despertar, né? Esse despertar até cerebral, além de físico, da criança partindo para a adolescência, então para a vida adulta. Queria que você trouxesse um pouquinho quais as características principais, né, em relação à saúde mental que na puberdade se desperta, qual o impacto disso, o que é um alerta, o que a gente precisa ver como normalidade ou buscar uma ajuda mais especializada. Perfeito. Antigamente se atribuía todas as mudanças da adolescência, as mudanças de comportamento, as mudanças psicológicas aos hormônios, né? Era tudo, é por causa da explosão dos hormônios. E hoje em dia a neurociência nos traz outras questões que precisam ser também vistas, né? Então a gente
sabe que o cérebro da criança ele vai se desenvolvendo e na adolescência esse cérebro ainda está em processo de amadurecimento. O cérebro do adolescente ele só vai ficar pronto lá pelos 24, 25 anos, Berenice. Então, a gente precisa entender que o cérebro do adolescente ele não vai funcionar como um cérebro do adulto, né? Essa parte aqui da frente, que a gente chama de córtex pré-frontal, ela não está pronta e ela é uma área do cérebro responsável pelo planejamento, pela organização, pela tomada de decisão. E é por isso que o adolescente é tão impulsivo, ele não consegue fazer um planejamento a longo prazo, muitas vezes ele não consegue medir as consequências e por isso ele acaba se colocando em situações de risco, né? Então a gente precisa entender um pouco da neurofisiologia do cérebro do adolescente para conseguir entender um pouco do comportamento desse adolescente, porque a gente não pode esperar que o adolescente se comporte como um adulto, ele não vai se comportar, porque o cérebro dele ainda não está pronto como o cérebro de um adulto. Eu recebo algumas questões, assim, em relação tanto das mães quanto de adolescentes, né? Algumas adolescentes também mandam, assim, depoimentos. E eu observo que, muitas vezes, numa família que tem algumas dificuldades ali, né? Emocionais, afetivas, ausência, ou mesmo conflitos na infância, pode levar a uma adolescência um pouco mais difícil, vamos falar assim. Ou o adolescente se isola. Então, eu vejo muitas mães reclamando desse isolamento, desse afastamento do adolescente. Tipo, não é mais a minha criança, não é mais o meu bebê, não conversa mais, fica só dentro do quarto. Ou então mais revoltado, com um comportamento mais agressivo. Você vê uma relação agora, na adolescência, em relação a essa, de repente, uma falta de compreensão ou uma falta de relação na infância, como uma consequência, vamos falar assim? Não tem como a gente separar uma fase da outra, né? Alguns autores falam que a infância é um chão que a gente percorre para o resto da vida. E eu acho que a adolescência também. E a adolescência, ela vai ser uma consequência, vai ser um processo contínuo que começou lá na infância, né? Então, os pais, a família que tem uma dinâmica onde não foi cultivado um vínculo, onde essa criança não teve as suas necessidades emocionais atendidas, onde ela não era vista ou onde ela tinha alguma questão emocional, ela provavelmente vai carregar isso para a adolescência. E a adolescência, por si só, já é uma fase de crise, né? De luto, né? O luto pelo corpo infantil, o luto dos pais da infância, assim como os pais também vivem esse luto, né? De, não é mais o meu bebê, não quer mais sentar no meu colo, não quer mais que eu abrace, né? Do mesmo jeito que as mães, que os pais vivem esse luto, o adolescente também. Ele não tem mais esse lugar de criança, tanto é que o adolescente muitas vezes ele vai intercalando entre eu tô aqui, eu sou criança para algumas coisas, mas para outras coisas eu quero ser adulto, eu quero ter mais autonomia. Ele está construindo isso, né? Então a gente percebe que muitas questões emocionais da infância acabam repercutindo na adolescência, mas sempre é tempo, né? E isso eu acho que a gente precisa ter esse olhar para que a gente não... então não deu certo, eu errei lá atrás, então agora não tem mais jeito. Não dá para jogar a toalha. Não, de jeito nenhum. A gente não pode desistir dos filhos, né? Isso. Então, sempre é tempo, né? De recorrer a profissionais, a procurar uma terapia de família, a procurar uma psicoterapia, enfim, né? De fortalecer os vínculos familiares de uma outra forma e ficar muito atento aos sinais de sofrimento psíquico nessa fase, né? Sim. Porque existem alterações que são naturais, alterações comportamentais da adolescência que são naturais, que é o que a gente chama de síndrome da adolescência normal. Mas nós precisamos saber o que é normal e o que passa do limite e que pode preocupar e que pode precisar de uma avaliação psicológica, psiquiátrica.
né? Então, esse limite entre a normalidade, o que é normal dessa fase, e do que pode preocupar, é muito tênue. E os pais precisam ficar bem atentos com relação a isso. Eu vejo, assim, que muitas vezes a falta de atenção que a criança não recebeu, né, que não teve, ela está pedindo na adolescência e aí talvez os pais vão ter que se voltar muito mais para esse adolescente e aí retomar isso, né? Como você falou, é uma oportunidade muitas vezes de olhar para a família, de olhar para o comportamento, de não culpabilizar o adolescente por essas atitudes. Com certeza. Né? Isso eu sinto que as famílias às vezes têm alguma dificuldade, né? Quando um adolescente está passando por algum tipo de sofrimento psíquico, geralmente tem um sofrimento da família também, né? E às vezes a família também precisa se trabalhar. Esses pais também precisam se olhar. Eu sempre falo que criar um filho é uma oportunidade maravilhosa de crescimento pessoal. A gente cresce junto com eles, né? Eu também tenho uma filha de 16 anos, né? Então tem teoria e prática, né? Sim. E a gente cresce muito, a gente aprende muito, mas a gente tem que estar nesse lugar de humildade, de saber que os filhos também ensinam muito pra gente, né? E fazer com que, se esse adolescente está sofrendo, olhar para esse sistema familiar para saber o que pode melhorar, o que pode trazer mais conforto, mais estrutura para que esse adolescente fique melhor. Ótimo, ótimo. Eu também, né? A Ana tá com 15, o Bruno passou pela adolescência e eu era outra mãe, era mais rígida e hoje eu vejo, assim, a grande oportunidade para a gente estar olhando para todas as questões, né, relacionais, assim, para o oculto muitas vezes, para aquilo que não é dito, porque eles estão sentindo, eles estão absorvendo tudo, assim, para a gente ficar muito mais atento. E também sinto que nós temos muito mais materiais hoje, né, muito mais oportunidades profissionais para estar amparando as famílias. E vejo também muitas dúvidas em relação aos pais, porque a gente vem de uma geração de muita cobrança, de muita rigidez e de uma falta de, digamos que, respeito muitas vezes por essa fase. Sim. E ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado que às vezes permite demais. Também não está presente, acha que o adolescente já é suficiente para tomar as próprias decisões. E observo que as famílias ficam meio em dúvida. Qual o equilíbrio, assim, queria ver com você, qual o equilíbrio entre, por exemplo, essa rigidez, esse estar em cima, monitoramento, limites, ou permissão, às vezes, né, tipo, ok, né, vai assumir as consequências das próprias decisões que tomar agora, você é dono do teu futuro, né, e como tá equilibrando esses dois, assim, opostos, Perfeito, né? Isso que você está trazendo é muito importante, porque nós viemos fomos criados por pais extremamente autoritários, rígidos, onde nós não tínhamos voz quando éramos crianças, né? E quando éramos adolescentes também. Então, nós tentamos fazer diferente com os nossos filhos. E muitas vezes a gente vai para um oposto. E o que a gente percebe hoje são pais que erraram a mão nesse sentido, né? E acabam até pecando pela negligência, pela permissividade excessiva, né? Que é tão danosa quanto o autoritarismo. Então, a gente precisa caminhar para encontrar o caminho do meio, né? Onde existem limites, existem regras, mas também existe muito amor, muito vínculo, muito afeto. É isso que a gente precisa buscar. E para ter esse equilíbrio, a gente precisa conhecer os nossos filhos, porque cada criança, cada adolescente vai ter necessidades emocionais específicas, diferentes uns dos outros, né? Então, nós temos que ser mães e pais diferentes para cada filho, porque a gente precisa estar atento para o que o nosso filho precisa. E como é desafiador, assim, Sim. né? Eu enfrento essa batalha diariamente. Sim. Né? Tá medindo as palavras, peraí, não. Às vezes você quer criticar, quer brigar porque fez algo. Não, peraí, não é dessa forma, mas eu preciso dar os limites, né? Então, assim, é um desafio diário. Sim, e nós não temos um modelo
né? Então, a gente não pode copiar o que os nossos pais fizeram, a forma como os nossos pais nos educaram. Até porque existe uma coisa chamada internet hoje em dia que não existia antes, né? Então, a forma como esses pais precisam educar os seus filhos hoje é muito diferente da forma como nós fomos educados, né? Eu vejo, até estava conversando com o Bruno de manhã mais cedo, assim, ele faz muitas pesquisas também, gosta de ler muito e estava trazendo uma pesquisa sobre o impacto da tecnologia, né, negativo, de forma negativa mesmo, das telas no nosso cérebro. E analisando, observando, assim, tanto na minha história quanto observando agora, né, as relações da infância, eu vejo que a tela, ela está suprindo, digamos, um vazio que nós também tínhamos, né? Porque não é que os pais estão dando menos atenção para os filhos, eles nunca deram. Os brinquedos substituíam as relações entre irmãos, né? Os amigos da rua, os vizinhos. E hoje a gente tem menos vizinhos, Sim. A gente tem menos irmãos, Sim. Né? E menos interação, né? Entre os pares, assim. Então acaba esse vazio sendo suprido pela tela e não preenchido pelos pais, porque também não sabemos fazer isso, assim. Eu me recordo bem da minha dificuldade de brincar com os meus filhos, assim, o quanto eu me puxava para isso e o quanto eu sentia uma negação interna. Tipo, eu tenho mais o que fazer da vida. Sim, sim. Tem a louça para lavar, tem o trabalho, tem isso, tem aquilo, e aquela criança solicitando... Demandando atenção, isso. né? Então, assim, como que você vê hoje, qual a alternativa? O que os pais podem fazer? Como você falou, não tem um modelo, né? Precisam trabalhar, não tem os irmãos. Como fazer para estar substituindo a tela? Sendo que aí vai depender deles mesmos. Assim, o que você sugere para os teus pacientes? Como que é essa abordagem? Eu sempre sugiro que a família tenha regras específicas com relação ao uso de telas, de dispositivos digitais, né? Então, a gente precisa limitar o tempo de uso. A gente precisa supervisionar o que os nossos filhos estão fazendo nas redes sociais, né? Hoje a gente fala de abandono digital, né? Que são pais que acabam usando a tecnologia, acabam dando um celular para uma criança de 2, 3 anos, para a criança ficar ali entretida, que os pais possam trabalhar, fazer as coisas deles, mas isso é extremamente perigoso e a gente está vendo aí agora os resultados disso, né? Que são adolescentes muito dispersos, que não conseguem se concentrar, que não conseguem produzir durante muito tempo, não tem mais o hábito da leitura, não tem vínculos, né? Que é algo muito, muito impactante. Nós precisamos nos vincular, né? E com o advento da pandemia, isso tudo também ficou mais sério, né? Os adolescentes que deveriam estar desenvolvendo habilidades sociais, de sair com os amigos, conversar, dialogar, olho no olho, eles estavam trancados em casa, né? Sim. Então, tudo isso alterou todo o desenvolvimento normal desses adolescentes hoje, né? Então, a gente, quando acabou a pandemia, nós vimos adolescentes que não conseguiam conversar olho no olho com os colegas, que não conseguiam fazer amizade, que não conseguiam puxar uma conversa, estabelecer um diálogo. Tinham fobia social, tiveram fobia escolar, né? Até hoje isso repercute, né, na saúde mental dos adolescentes. Foi um divisor de águas, né? Foi. E gerou grande impacto. Sim. Hoje, a gente percebe que nós estamos vivendo uma crise na saúde mental dos nossos adolescentes e tem uma grande influência da pandemia ali. Foi um marco realmente bem importante. E a gente precisa retomar isso, né? A gente precisa tomar atitudes urgentes para que isso não se perpetue. E você sente que está se tomando, tem muita discussão em relação ao uso das redes, da tecnologia, o tempo de tela, está se falando muito a respeito, tem estudos saindo, leis também sendo aprovadas e mais discussões. Outros países estão avançando ainda mais, né, do que aqui o Brasil. Você sente que
é suficiente, que está sendo feito algo para a gente reverter? Algumas medidas estão sendo tomadas, urgentes, né? Precisa ser tomado, urgente. A gente não sabe se vai ser o suficiente. A proibição de celular na escola, né, eu achei que assim, já foi um marco também. Foi muito importante, foi algo muito importante. A gente viu agora esse mês, a Austrália tá proibindo as redes sociais para adolescentes menores de 16 anos, que também provavelmente outros países vão aderir a isso, né? Espero que o Brasil também adira, né? Mas assim, a gente não sabe se isso vai ser o suficiente, porque a gente foi além e agora a gente vai ter que retroceder. Retroceder sempre é mais complicado do que ir construindo algo já com os alicerces adequados, né? Então, hoje a gente precisa fazer com que os pais percebam que uma criança de 0 a 2 anos não pode ter um celular na mão, ele não pode usar telas, né? A gente tem na Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem ali as recomendações para o uso de telas. Então, de 0 a 2 anos é 0 telas, né? De 2 a 6 anos, 1 horinha e supervisionado, né? Desenho sem muito estímulo, com uma velocidade mais baixa. E na adolescência isso fica muito mais difícil, porque com as crianças os pais ainda conseguem ter algum tipo de controle, mas na adolescência, porque o adolescente tem mais autonomia, tem mais acesso, e muitas vezes eles acabam ficando sozinhos no quarto, com o celular, com o computador. Hoje em dia o celular é um computador que a gente tem na nossa mão, né? E eu vejo, assim, pelo menos o movimento que aconteceu na minha casa, né? A Ana Júlia estava com 9 para 10, quando veio a pandemia, e aí nós continuamos a trabalhar, e ela sem ir para a escola, as amigas longe, então começa a emprestar o celular para falar com as amigas, e aí começa mesmo um envolvimento maior com as telas. E de lá para cá, a gente vai, tira um pouco, deixa usar uma rede social, depois tira, e aí... Ao longo desse tempo, a gente também foi estudando, foi lendo, porque também não se tinha muita informação a respeito dos danos disso. Né? O Bruno é um filho do YouTube, vamos falar assim. Assistiu muito YouTube na adolescência dele e a gente não tinha uma noção real do impacto disso. Exato. E hoje se tem essas informações. E ainda assim, né, eu e o meu marido estamos na faixa dos 40, 50, não crescemos com essa tecnologia, mas tivemos esse contato ali, né, mais tarde. E temos dificuldade de estar monitorando, de estar acessando, de ter que estar estudando os aplicativos que ela entra, as formas de monitorar mesmo, de proibir esse aqui vai, esse aqui não vai. Onde a gente vai, a gente volta. O que a gente permitiu antes não permite mais agora. Como fazer isso, né? Porque eu vejo, assim, duas gerações completamente distintas em termos de tecnologia. Então, eu vejo que é uma dificuldade que os pais têm de fazer esse monitoramento e também uma dúvida. Eu lembro que há pouquíssimo tempo atrás, eu via muitas pessoas falando na rede social, adolescentes, jovens, do quanto os pais não podem ouvir, por exemplo, ver as conversas, o quanto precisa ser respeitada a privacidade do adolescente. E de um tempo para cá, eu vejo um discurso ao contrário, exato. né? E eu já vinha monitorando, eu leio as conversas, né? A Ana Júlia não vai, eu leio as conversas, vejo, o Adriano sabe que aplicativo que ela baixou, esse aplicativo não, e a gente fica no monitoramento bem, não permite celular à noite, até tal hora, e todo dia né, é aquilo para tirar à noite, né? Todos os dias, é um processo, não é fácil. E como fazer isso, assim? Qual a orientação que a gente pode passar para as famílias em relação a isso? Então, durante a infância, a gente tem a ajuda de alguns aplicativos de controle parental que podem ajudar a questão de restringir alguns tipos de rede, alguns tipos de aplicativos, né? E isso pode ajudar os pais, mas a gente está sempre atrasado, né? Porque a tecnologia também avança muito rápido. As crianças hoje que são digitais, nós somos analógicos ainda, a gente tem que aprender a mexer, eles já nasceram com o celular na mão, então para eles isso é muito mais tranquilo, muito mais fácil. Na infância, esse monitoramento, ele até é mais fácil de fazer, né? Desde que os pais estejam atentos, já dá muito trabalho, requer muita perseverança, muita dedicação e também requer, Berenice, uma coisa de você
tolerar a frustração dos teus filhos, né? Ah, eles não vão gostar que eu tire o celular, então eles não vão me amar. Os pais hoje estão com muito medo de perder o amor dos filhos. E os filhos precisam isso, né? Eles estão precisando de regras, de limites. Os pais não podem ficar com medo de frustrá-los, né? Frustração faz parte da vida, é importante a gente conseguir superar as nossas frustrações. A gente percebe que principalmente os adolescentes hoje são muito frágeis emocionalmente porque não desenvolveram essa resiliência, essa capacidade de superar adversidades da vida, né? Então a gente precisa sim frustrá-los, tudo bem, você vai tirar o celular da sua filha às 10 horas da noite, ela não vai achar legal, ela vai ficar chateada com você, ela vai ficar brava, ela pode chorar, pode gritar, enfim, mas faz parte. Né? E a gente não pode ceder cada vez que os nossos filhos mostram a reação comportamental de alguma frustração, né? E na adolescência, mais do que a supervisão, não existe isso de estou invadindo a privacidade do meu filho. A internet não existe privacidade na internet. Então, não adianta a gente ficar nessa coisa de respeitar a privacidade, porque eles estão muito expostos e eles não têm muita noção do quanto que eles estão. A internet não tem borracha, a gente não consegue tirar nada que é postado ali. O adolescente, por ser tão imediatista, tão impulsivo, ele não tem essa noção de que se ele posta ali uma foto, se ele faz um comentário no post de alguém, isso pode ter uma repercussão enorme e que não tem limites, né? Isso acaba repercutindo pelo mundo inteiro, né? Então, assim, é muito mais importante a gente ir supervisionando de acordo com o adolescente vai crescendo, vai tendo mais consciência, vai tendo mais responsabilidade. Claro que a gente vai dando mais autonomia para ele, né? É muito diferente a conduta que um pai de uma criança, de um adolescente de 12 anos precisa ter de um adolescente de 17, né? A gente precisa ir abrindo, dando espaço, dando mais autonomia, mas sempre que observando se ele está fazendo um uso saudável e responsável da tecnologia. Se você percebe que o seu filho ainda não tem maturidade, você volta 2 casas, né? E volta um pouquinho para o que ele não poderia fazer. E a gente vai precisar que eles tenham essa consciência e aos pouquinhos vão desenvolvendo esse locus de controle interno, né? Sim. Porque nós não vamos conseguir ficar no controle 24 horas por dia sobre o que os adolescentes estão fazendo nas redes. Então, é importante, sim, que eles tenham essa consciência. E daí a importância também de tantos de projetos nas escolas sobre educação digital, para que os pais também saibam como que eles podem agir com seus filhos, conversar sobre isso em casa, estabelecer um diálogo bem aberto sobre pornografia, sobre pedofilia, sobre consentimento, sobre cyberbullying. São Sim. temas que precisam ser falados. Eu vejo assim que é preciso a sociedade mesmo se unir, né? Por exemplo, quando veio a proibição dos telefones nas escolas, a escola da minha filha é uma que proibiu, mas muitos pais relutaram e eles levam na mochila, utilizam se terminaram a prova. No recreio é permitido. Né? Então, assim, é uma proibição que não aconteceu de verdade. Sim. Eles não chegam a fazer um tempo sem uso de tela. A tela tá ali, né? Tá ali. Então, tá meio que esperando uma oportunidade para ser usada. E eu vou pegar um gancho que você falou agorinha sobre mais sensíveis, né? Os adolescentes estão mais sensíveis. Outro dia também recebi o depoimento de uma mãe em relação a introdução sexual, mas ela comentou nisso, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre que a filha vinha se mutilando, né, se cortando. E o medo de proibir um namoro, algo assim, e ela voltar a fazer. E vendo muitos outros relatos, né, de aumento de automutilação. Não que nunca ocorreu. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela disse, uma vizinha minha fazia isso na minha adolescência. Então, provavelmente já acontecia, mas agora está acontecendo muito mais. Você sente que é uma resposta dessa permissividade que aconteceu na infância, essa falta de limites, onde eu lembro assim muito, né, na infância dos meus filhos, de falarem sobre isso, né, do dar tudo na mão, de
tratar muito como um bibelô, esse cuidado excessivo, onde a criança não se frustra, não cai, não se levanta, não toma atitudes sozinhas, e a gente dá o nosso melhor, né? Claro. Você sente que essa hipersensibilidade pode ser disso, ou também um pouco de relação das telas também, É claro? Multifatorial, né? Multifatorial. Não dá para a gente atribuir uma causalidade única, né? É multifatorial, mas eu acredito que esse processo de nós tentarmos educar os nossos filhos de uma forma oposta, com muito mais permissividade, com muito mais superproteção. Isso pode estar contribuindo para esses adolescentes que são mais frágeis emocionalmente, né? Mas o que é fato é que os nossos adolescentes estão sofrendo, né? E que a automutilação é um comportamento de risco. Um adolescente, a gente fala, isso é mais comum nas meninas, né? Mas é um comportamento que tem uma característica de efeito Werther, que a gente chama, que é um efeito de manada, né? Então, quando uma menina começa a ter comportamento de automutilação, ela acaba contaminando outras, e quando a gente percebe em uma turma, geralmente tem mais de uma que acabam fazendo isso, né? E se você for perguntar para uma adolescente por que ela está se cortando, por que ela está se machucando, geralmente eles explicam que é uma dor emocional que é tão grande que eles precisam trazer para a dor física, né? Então, eles acabam trazendo essa dor para o corpo para conseguir algum certo alívio emocional. E aí a gente precisa trabalhar estratégias mais saudáveis para que esse adolescente fique mais fortalecido emocionalmente, sem precisar se machucar, porque a gente sabe que os adolescentes que praticam automutilação, eles têm 7 vezes mais chance de cometer suicídio. Então, a automutilação, muitos pais, mas está chamando atenção. Não importa a intencionalidade do ato. É uma emergência psicológica. A automutilação é uma emergência psicológica. Então, se o pai, às vezes os professores são quem percebem esses cortes, né? Geralmente os cortes são no antebraço, na parte interna das coxas, né? Se os pais perceberem que os seus filhos estão praticando esse comportamento, procurem ajuda emergencial, né? Não é algo que pode esperar, né? O psicólogo não tem vaga. Não, é emergência mesmo, tá? E não fazer uma abordagem direta com elas também, né? Exato, né? Então, e não na punição, né? Muitos pais ficam com muita raiva, por que você está se machucando? Não, é tentar ouvir, né? Isso é uma coisa muito importante. Na infância, a gente fala muito para os nossos filhos. Na adolescência, a gente precisa ouvir mais e falar menos. E quando a gente pergunta, mas você conversa com seu filho? Muitas vezes as mães falam, né? Nossa, eu converso muito, eu falo, eu explico. Conversar não é falar, não é explicar, não é monólogo, né? Sim. A gente precisa escutar o que passa na cabecinha desse adolescente, como é que ele está percebendo as coisas, quais são os valores que eles têm, como é que eles estão percebendo o mundo, qual é o viés que eles estão, qual é o ângulo que eles estão vendo as coisas, né? E a gente precisa ouvi-los, senão a gente não vai saber o que está passando dentro da cabeça deles. Eu vejo uma negligência, assim, né? Tanto por parte da escola, os professores não dão conta das demandas, como também em casa, sabe? Assim, o quanto é difícil a gente ouvir mesmo e compreender, não criticar, não julgar, né? Só ouvir. Até para poder compreender. Eu estava esse final de semana com os adolescentes amigos da minha filha, e aí estava ali envolvida com eles, né? E aí me dei conta, assim, né? Do quanto é delicado, o quanto é frágil, o quanto é sagrado essa época, sabe? Porque é uma imaturidade, uma pureza muito grande. E muitas vezes a gente não consegue compreender, porque não tem um cognitivo ali onde a gente consegue ter um papo agora, assim, como nós estamos tendo, porque não tem uma profundidade. Exato. Então a gente precisa mais escutar mesmo do que ficar dando sermão e palestrinha e conversa, né? E aí, então, eu já vou até partir para essa pergunta, porque o livro, né, tanto o livro Diário de Adeline quanto as cartas para Adeline, elas nasceram de uma necessidade minha também, porque eu queria estar passando essas informações para minha filha, mas sem entrar exatamente nessa palestrinha da fisiologia e trazendo informações sobre, por exemplo, saúde feminina de forma bonita, de forma respeitosa, porque
é muito fácil as meninas receberem informações negativas em relação aos ciclos, em relação à menstruação, ao sangue menstrual, à TPM, a alterações emocionais. Eu queria saber de você, assim, o quanto impacta isso na saúde mental, essa falta de informações em relação à menarca, à saúde menstrual, à ciclicidade feminina. E o quanto a ciclicidade, também as alterações de humor, a falta de aceitação desses ciclos também impactam na saúde mental das meninas. Impacta muito, né? A gente sabe, e você traz isso no livro de forma muito delicada, muito bonita, né? O que a gente percebe, assim, a gente acha que hoje em dia há os pais conseguem conversar de uma forma mais aberta com seus filhos? Sim, mas ainda falta, né? Eu vejo muitas meninas, adolescentes, que ainda acabam recorrendo à internet para conseguir essas informações. Essas informações nem sempre vêm de uma mãe, de uma madrinha, de uma tia, né? Muitas vezes tem a questão orgânica que é feita lá na educação sexual, no 5º ano, geralmente, né? Nas escolas, mas ali fica muito restrito às questões fisiológicas mesmo, né? Do corpo, do aparelho reprodutor feminino. Fica distante do corpo, fica muito distante, né? Mas essas questões mais profundas, mais delicadas, elas precisam ser trazidas. E geralmente isso precisa ser trazido por quem tem vínculo com a criança, né? Que geralmente é a mãe, né? Então, acho que o livro traz uma ferramenta muito importante para que as mães consigam trazer isso para suas filhas. E isso de uma forma até mais precoce do que é feito, né? Acho que a gente, quando a menina menstrua, a gente está chegando atrasada para falar, né? Não, agora você vai sangrar uma vez por mês, vai ser assim... Muito simplista, uma coisa muito orgânica ali, mas sobre TPM, e sobre se você pode ficar mais sensível, você pode ficar mais irritada, pode ser que nesses dias você fique diferente, o teu corpo vai mudar, você pode ficar um pouquinho mais inchada. Tem coisas que é importante que a mãe traga, né? Claro que se essa mãe tiver muita dificuldade, pode recorrer a um profissional de saúde, leve essa menina no ginecologista, né? Mas que isso venha de uma forma leve, delicada e precoce, né? Para que elas não busquem essas informações que provavelmente vão vir de uma forma muito torta através da internet, das redes sociais, né? E aí a questão da sexualidade da menina já começa distorcida desde o início, né? Isso. Então a gente tem que ter esse cuidado nesse vínculo com as filhas, de conversar, e com os meninos também, né? Sim. Porque a gente fala muito da sexualidade das meninas em função da menstruação, mas eu vejo muitos meninos muito perdidos também, não sabem a quem recorrer. A menina, geralmente, é levada ao ginecologista quando menstrua, mas e o menino, né? Muitas vezes não vai num urologista, ou quando vai, esse urologista também não tem o preparo adequado para conversar sobre esse adolescente, para explicar sobre ejaculação, e sobre coisas mais profundas, como consentimento, né? Sobre afetividade, as relações, vínculos, né? Hoje, o que eu vejo na minha prática clínica é os adolescentes com muito medo de se vincular, né? Então, eles têm contatos fugazes, rápidos, superficiais, cada vez mais a relação sexual fica mais precoce, mas mais desprendida de um vínculo emocional, né? Eles não querem se apegar, né? Então, eu pego, mas eu não me apego. Eu acho isso muito, muito complicado, meio muito descarte. Difícil. Total, né? E a gente precisa conversar com os nossos filhos sobre isso. Você sente que o livro pode ajudar nisso? Apesar de ser muito introdutório, a parte do consentimento, dos limites, mas é que para ser um vocabulário exatamente como você falou, para começar lá no início, no iniciozinho da puberdade, para que já logo no início a primeira informação seja uma informação mais gentil. Sim. Né? Para que ele não acesse ali a informação distorcida da internet. Acho uma ferramenta fundamental, tanto para as meninas quanto para os meninos, porque nós precisamos criar homens, né, com um olhar para o feminino urgente, né? muito diferente do que nós temos hoje, né? A gente está aí com taxas
de feminicídio, de misoginia absurdas, e a gente precisa mudar isso, né? E as mulheres geralmente têm esse papel do suporte emocional da família. Isso precisa mudar também, né? Mas nós precisamos trazer os meninos para mudar a visão, o paradigma com relação à mulher e à feminilidade. Você sente que está tendo uma mudança, embora os dados, estatísticas, né, nos dizem ao contrário. Mas eu vejo também como uma polarização, né? Um meio que quanto mais aparece, também é porque mais está sendo feito. E aí os dados borbulham, né? As estatísticas realmente aparecem, o que talvez antes eram meio escondidas. Você sente que está acontecendo uma mudança ou ainda está muito devagar na cultura? O que você vê assim, no teu consultório? Eu acredito que tenha uma mudança, principalmente no envolvimento dos pais no vínculo com os filhos, né? Antigamente o pai era o provedor e não se envolvia nas questões educacionais, afetivas dos filhos. Hoje em dia eu vejo os homens muito mais ativos, né? Eu faço grupo de mães e muitas vezes as mães perguntam, mas quando é que você vai fazer grupo de pais? E eu já fiz grupos de pais só, pais homens, né? E teve quórum? É difícil, Teve. difícil. A maioria dos pais que vêm, eu vim porque a minha mulher mandou, né? Tem essa coisa ainda das mulheres ainda terem que puxar, né? Não, vem cá, participa, senta, conversa com ele, vamos, né? A gente precisa que os homens participem ainda mais. Mas a gente vê um movimento tímido, digamos assim, mas eu tenho um otimismo no sentido de que os homens estão sendo mais participativos na vida emocional das famílias e que nós estamos tratando e cuidando e educando os nossos meninos de formas diferentes, né? Do que os nossos pais educaram. E isso provavelmente vai repercutir lá na frente com homens menos machistas, né? Com uma cultura menos machista, menos misógina, enfim. Você vê, assim, a sexualidade como um grande diferencial também da adolescência, né? Esse despertar da sexualidade. Sim, sim. Né? E o quanto, assim, você observa também que mudou? Você comentou que as meninas, né, estão tendo uma iniciação sexual antecipada, os relacionamentos um pouco mais superficiais, com medo do vínculo. O quanto você sente, assim, que, por exemplo, a falta de informação ou informações distorcidas também podem impactar nisso? E especialmente na identidade, sabe? Eu venho também recebendo bastante mães, assim, muitas mães perguntando, tipo, minha filha disse que gosta de menina, o que que eu faço? Aí a outra minha filha não se identifica como menina. Então a gente está observando um borbulhar disso, né? Como que você está observando isso no teu consultório? Ou pesquisas? Tá, então assim, a gente tá realmente observando, tem esse movimento, né, tanto com relação à orientação sexual quanto à identidade de gênero, né? É um assunto extremamente delicado e que eu sempre oriento esses pais para que eles evitem o rótulo, né? Então, a adolescência é uma fase onde você vai estar se descobrindo, vai procurar o que gosta, o que não gosta, o que faz sentido para si, os seus valores, os seus desejos, as suas necessidades. Então, vai estar tudo borbulhando e eclodindo, né? E muitas vezes esse interesse por pessoas do mesmo sexo, esse desejo, muitas vezes é transitório, né? E a gente tem que dar espaço para que isso seja falado dentro de casa, sem repressão, sem julgamento, né? E sem rótulo, né? Então, o que a gente não pode é também rotular uma menina, às vezes, de 12 anos, porque eu sou bissexual, ou porque eu sou homossexual. Tudo bem, vamos deixar as coisas fluírem, vamos acompanhar essa adolescente, vamos ver como é que as coisas se desenvolvem, sem rotular, né? E isso, naturalmente, no decorrer da adolescência, a gente espera que no fim da adolescência, esse adolescente já vai ter muito mais propriedade de saber realmente qual é a sua orientação sexual, se ele realmente tem alguma questão de gênero ou não, mas claro que isso traz algumas preocupações para os pais, e muitas vezes isso também precisa de uma avaliação psicológica, uma orientação, né, de profissionais de saúde que sejam capacitados para isso.
né? Que eu vejo assim que uma linha muito tênue, né? Sim. Entre eu validar, eu não desvalidar e não... Isso, não invalidar, isso é importante. não invalidar, mas também não incentivar, Claro. não, né? Então, assim, é uma linha muito tênue. Eu acredito que os pais devam, né, buscar uma ajuda, um É bem apoio. importante, é bastante importante, né? Tanto para os filhos quanto para eles mesmos, né? Como é que eu vou lidar com isso? E se ele tiver dificuldade nisso também, né? Se trabalhar para conseguir crescer junto com esse filho, tentar entender o que está acontecendo, como é que ele vai lidar com essas questões. Os pais também não precisam dar conta de tudo, né? A gente precisa trabalhar a nossa vulnerabilidade e quando os pais se colocam nessa posição, olha, não dou conta disso, eu preciso de ajuda, tá tudo certo, né? E isso faz com que os adolescentes também percebam que eles não precisam dar conta de tudo sozinhos, né? Então, uma postura de vulnerabilidade faz com que os filhos também percebam que os pais são humanos, que eles não são super-heróis, que eles também não têm todas as respostas, que eles não vão dar conta de tudo e que é normal todo mundo pedir ajuda, né? E isso não é sinal de fraqueza, né? Procurar um psicólogo, procurar um profissional, um psiquiatra, não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, né? É um sinal de que nós estamos prontos para crescer, para se olhar, para se perceber de formas diferentes, né? Isso é muito bonito. O quanto você acha, assim, fundamental? Porque muitas vezes acaba se terceirizando, de certa forma, essa ajuda, né, de saúde mental. Ou, por exemplo, em relação ao livro, eu encaminho uma cartinha junto, pedindo para a mãe ler junto, né? E se ela tiver menos de 10 anos, para ler primeiro, depois você lê aos poucos, muda algumas palavras, explica, eu encaminho a cartinha junto. Porque a ideia não é eu terceirizar, né? Não é eu simplesmente, eu não sei o que falar, Claro. E aí então eu dou o livro para o livro fazer esse papel. E em relação à terapia, por exemplo, também acontece isso, né? De eu levo o filho para terapia e eu espero que a psicóloga resolva todas as questões de comportamento. Exato. E isso precisa ser alinhado já no começo do processo terapêutico, né? Quando a minha primeira sessão é sempre só com os pais, né? Então eu preciso saber como é que é o funcionamento dos pais desse adolescente, se é uma família mais rígida, se é uma família mais permissiva, como é que é a dinâmica, se os pais são casados, se são separados, como é que é a educação, como é que foi a infância, teve algum trauma, não teve, os vínculos, tudo isso eu vejo na primeira sessão. E nessa primeira sessão também ficam alinhados alguns contratos que são muito importantes. Eu vou precisar da família, que a família trabalhe junto, né, comigo, né? Eu vejo que é um tripé ali, né? A terapia, a família, a escola, muitas vezes, também precisa ser incluída no processo, quando tem alguma coisa escolar, algum tema, né, pertinente ao ambiente escolar. E a gente precisa trabalhar juntos, nós precisamos estar sempre alinhados. Então, eu vou conversar com esses pais. Claro, nós temos uma relação de sigilo terapêutico com o adolescente, eu não vou expor nada que esse adolescente me traz nas sessões, exceto em casos mais graves, de risco de vida. Mas a gente precisa trabalhar juntos, né? Não dá para você terceirizar e, o Joãozinho está com problema, então trabalha aqui e dá um jeito no João. Não, né? Como é que tá essa família, né? Muitas vezes o processo terapêutico de um adolescente acaba num processo da família, né? A gente precisa também alinhar esses vínculos, como é que estão, o que não tá bom, o que é dito, o que não é dito, quais são as regras, como é que tá sendo essa interação familiar. Então, os pais precisam também estar dispostos a participar do processo terapêutico do filho, né, como família, e muitas vezes também procurar a sua própria terapia, que isso é muito importante. Além dos adolescentes, muitas vezes eu acabo atendendo mães de adolescentes, né? Porque as mulheres buscam esse suporte, o processo terapêutico como uma ferramenta de suporte emocional mesmo para lidar com a adolescência dos filhos. Até porque, assim, requer muita maturidade, né, Catarina? Eu faço terapia, minha família inteira faz terapia, e já há muito tempo fazemos terapia, faço terapias complementares também há muito tempo, e sou uma observadora de mim mesma, assim. Que bom. E, por exemplo, eu observo muitas vezes que aquilo que
que a gente está lidando com a adolescente, muitas vezes vem a nossa adolescente aqui, tipo, chorosa, dizer, ninguém fez isso por mim, olha só, eu estou fazendo isso por ela, e ela não está valorizando. E eu vejo como uma grande oportunidade, né, de cura da nossa criança, de cura da nossa adolescente, a relação com os nossos filhos. Muito. E algo que eu venho sentindo também é meio que assim, aquilo que nos falta, que aquilo que a gente não olha, não busca ressignificar, não busca curar, vai vir, digamos que, mais multiplicado nos nossos filhos. Mas quando a gente educa os nossos filhos, é como você disse, é uma oportunidade da gente fazer diferente do que fizeram conosco, né? Eu vejo alguns pais ainda insistindo, mas eu apanhei e tô vivo, né? Sim, tá vivo, mas tá com tanto trauma, tá com tanta ferida que não cicatriza, né? A gente tem essa oportunidade de fazer diferente com os nossos filhos, proporcionar o que talvez os nossos pais não proporcionaram para nós, e ao mesmo tempo nos curarmos, né? Então, é uma oportunidade imensa de crescimento pessoal. Se você se envolve nesse processo de educar, de fazer crescer, de deixar os filhos florescerem, você cresce junto com eles. Isso é tão bonito, né? Eu vejo como um grande investimento de vida mesmo, claro, né? De propósito. Pelo menos assim, para mim, a maternidade, hoje, eu tenho a consciência de que sempre foi um grande propósito em tudo que eu fiz na minha vida, até em nível profissional. Sim. Né? As decisões profissionais sempre foram baseadas na minha maternidade. E vejo como um grande investimento mesmo, porque muitas vezes a gente paga um curso, faz uma viagem de passeio, investe em outros, digamos que, né, outras experiências, mas não investe, por exemplo, numa terapia ou num curso, num livro, né, para buscar ressignificar isso e se melhorar como mãe. E é tão importante, né? Isso é fundamental, né? E essa mentalidade está mudando, a gente sente que tem uma quebra de paradigma aí, né? Da importância do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Nós precisamos ser pessoas melhores para contribuir para que os nossos filhos também sejam melhores e mais felizes e adultos saudáveis, né? E a gente não tem isso pronto, a gente às vezes tem que buscar. Exato, tem que buscar porque a gente não recebeu, claro, nós somos muito imaturos, né? Sim, sim. Tem uma frase, não sei se você já leu o livro Mulheres que Correm com os Lobos, sim, né? sim. Ela fala por que ela iguala as mulheres às lobas, né? Porque as lobas, elas estão ali, primeiro que elas estão em matilha e uma cuida do outro ali. Mas elas são rudes, de certa forma, com seus filhotes até que eles estejam prontos para realmente ir lá fora, sozinhos, e darem conta, né, do seu autocuidado. E eu vejo que a gente precisa fazer uma chamada, vejo que você faz isso na tua rede social, eu também estou fazendo isso na minha rede, uma chamada de autorresponsabilidade mesmo para as mães. Exato. Para que a gente assuma realmente de que nós, sim, somos responsáveis, até certo ponto, é claro, mas por esse novo ser humano, claro, né? A gente não é dono dele de forma alguma, a gente precisa também tá respeitando essa singularidade, essa individualidade claro, desse ser humano, que é um outro desafio, né? A gente respeitar, então, por exemplo, né? Tô com o Bruno, até onde eu vou, até onde eu já deixo, claro, né? 26 anos, mas até onde eu ainda posso estar contribuindo, claro, até onde eu ainda posso estar alertando, porque eu vivi mais tempo, eu já vi um pouco mais da vida do que ele, né? Então, a mesma coisa com os filhos, né? Então, assim, buscar mesmo essa autorresponsabilidade através disso, de assumir, peraí, eu posso estar à frente, exato, eu posso estar cuidando, estar informando, trazendo os limites, né, para eles. E a gente precisa que os pais façam esse movimento, né? Nos grupos de mães que eu coordeno, é esse o meu objetivo, né? Para que as mães se olhem, se fortaleçam através da troca, né? Porque daí quando tem várias mulheres juntas, elas também se fortalecem através da experiência da outra, essa questão da troca, de saber que as questões são comuns
comuns, né? Isso fortalece muito as mulheres, né? Quando eu fiz o estudo desse livro das mulheres que correm com os lobos, a gente faz geralmente em grupo, né? Porque daí as mulheres trazem as suas próprias experiências singulares, e isso é sempre de uma experiência muito rica, né? E nos grupos de mães isso é exatamente esse o meu objetivo, para que as mães se fortaleçam para criar filhos melhores, né? E acredito que os pais também tenham que fazer esse processo. E acontece, me fez lembrar também de uma frase que dizia que quando os filhos são pequenos, as mães compartilham, porque ele fez aquilo, ele me aprontou aquilo e tal, e vai comentando, né, tudo da infância ali. Sim. E aí a hora que chega a adolescência, as mães, exato, ficam quietas, não compartilham, acham que só tá acontecendo lá dentro de casa, exato, né? Então tem como se fosse mesmo uma vergonha, um medo de estar compartilhando. E eu acredito que tenha muita relação com as lembranças da sua adolescência, Isso né? que você está falando é super importante, né? Que as mães, a gente vê, né? Quando são crianças, os grupos de WhatsApp das mães, e vão fazer festinha e presente para a professora e nananana. Mas aí chega na adolescência, você não sabe mais quem é a mãe da melhor amiga da tua filha, você não sabe aonde que ela foi. E é importante que o grupo de pais continue coeso na adolescência também, porque isso protege muito os adolescentes. Sim. Você vai saber qual é o grupo, quais são os valores daquela família, aonde que vai ter festa do pijama, aonde que na casa de quem vai levar, quem vai buscar, vai ter álcool, não vai ter, né? A gente precisa estar atento a isso. E nada melhor do que a gente conhecer os amigos dos nossos filhos e os pais dos amigos dos nossos filhos. Isso cria um senso de comunidade e de proteção para esses adolescentes, né? Sim, fundamental, fundamental. Às vezes a impressão que eu tenho é que eu me sinto às vezes um pouco ET, sabe? Assim, tipo, meio louca, assim, né? De ligar para as mães, exatamente isso. É muito importante. De perguntar, vai ter álcool? É isso mesmo. Quem que vai? É isso que mesmo. horas, né? Então, por exemplo, esse final de semana eu recebi meninos e meninas pela primeira vez. E aí eles dormiram todos juntos. E eu tava, assim, apreensiva. Falei com as mães e tal. E fizemos toda uma preparação, assim, né, E muito alerta. E observando, né, sentindo o comportamento deles. E aí onde eu vi, né, não, peraí. Né, muita pureza aqui, né, tem muito respeito, muita amizade mesmo. Então, é importante a gente estar realmente atento. Claro. Realmente se inteirar das conversas, de como você falou, quais são os valores que eles trazem, né? Então, assim, realmente se interessar. Eu venho observando isso, assim, outro dia eu vi uma educadora, agora eu não lembro o nome dela, que ela falou, se tenha curiosidade de conhecer quem que é esse ser humano. Exato. Né? Quem que ela é, quem que ela está se tornando, o que que ela sente, o que que ela pensa, né? Porque é um ser diferente de nós. Claro que é a partir de nós que a gente tem a responsabilidade ali, mas ela já está, digamos que captando o mundo que a gente ainda nem sabe o que ela está captando, né? São coisas novas, Claro. é um novo momento do mundo. Então, assim, se interessar mesmo por esse ser humano que está sendo formado, Sim. né? Que está buscando a sua identidade própria. Sim. Eu gosto muito de uma metáfora que na infância nós somos os pilotos, né? E os nossos filhos ficam no banco de trás. E na adolescência nós passamos para o banco do lado, né? Nós somos copilotos. A gente está ali para orientar, para advertir, mas a gente não pode. Tem coisas que são eles que vão decidir, né? Muito Eles vão começar a ter as tomadas de decisão deles, né? E a gente tem que estar do lado, né? Mas não fazer por eles. Sim, muito bom, Catarina, conversar com você, um tema assim tão importante, tão urgente, Sim. tão necessário, né, Foi para a ótimo. saúde emocional dos adolescentes. Queria que você trouxesse um pouco das tuas redes sociais, dos teus grupos, aonde que você atende presencialmente. Então, eu atendo no centro de Florianópolis, presencialmente no meu consultório, trabalho com psicoterapia de adolescentes a partir de 14 anos e faço atendimento também de orientação parental, né, para pais, para mães, e promovo grupos, né, grupos de mães. Esses grupos também
funcionam presencialmente e online, né? Então, são grupos de mães que a gente acaba conhecendo pessoas do Brasil inteiro, né? É uma experiência muito rica nesses grupos de mães. Meu Instagram é @CatarinaMarquesAdolescência. Ali no Instagram eu trago bastante conteúdo com relação à adolescência, à educação dos filhos, a limites, regras, problemas com internet, educação digital, enfim, sempre tento trazer alguns conteúdos de valor, sempre baseado na neurociência, em artigos científicos, pautados em trabalhos sérios, né? Com relação a como que os pais podem lidar com essa questão da internet e de todos os problemas e de todas as questões que a gente hoje lida com os nossos adolescentes. Então, o meu papel e o meu propósito de vida hoje é contribuir para que os pais consigam criar adolescentes que sejam posteriormente adultos saudáveis e felizes. Esse é o meu propósito. Eu acho que uma das grandes bênçãos da tecnologia hoje e das redes sociais é exatamente essa, né? Sim. Então, ter profissionais disponíveis falando sobre temas importantes, urgentes, educacionais, sem precisar ir lá no consultório, né? Então, dá para a gente conhecer vários profissionais. Então, é uma honra, assim, ter você aqui. Obrigada, né? Obrigada a você. Muito obrigada. Ficamos então com o nosso podcast maravilhoso, A Saúde Feminina, sobre a jornada feminina com a Catarina Marques. É um prazer e até o próximo.